Fala galera! Vocês não têm ideia de como esse episódio novo foi simplesmente épico. Fazia séculos que eu não via algo tão insano. Então já manda o like, se inscreve e vem curtir essa obra que tá total cinema. O episódio começa com Sung no momento mais precioso de qualquer trabalhador. O cochilo pós-batalha. Ele tá lá tranquilo, sonhando com nada quando o celular toca. E quem é? A irmã dele, claro, já dando aquela famosa cobrada. Vai na reunião da escola, Sung, porque você tem responsabilidades, Sung. Mas vamos combinar. A real é que ela queria ver como ele estava depois de tanto tempo. E quando ela vê o Sung, rapaz, ela quase não acredita. O cara que antes era o caçador mais fraco do planeta agora tá um verdadeiro colosso. A história também faz um recap para relembrar os portais que surgem no mundo, os monstros saindo de lá e os caçadores se arriscando para fechar tudo. É tipo MMORPG na vida real, só que se você errar, não tem respawn, meu parceiro. Basicamente, a irmã dele tá lá de boa na escola e a mãe dele no hospital. Na temporada anterior, o nosso herói conseguiu a receita do Elixir da Vida, que pode basicamente curar a doença que deixou a mãe dele em coma. E além disso, o cara conseguiu o título de Monarca das Sombras, permite que ele controle os Soldados das Sombras. E depois desse incrível resumo, vem a abertura, que deve ter custado mais que a produção de alguns filmes. No colégio, as garotas simplesmente começam a tremer só de olhar pra ele. Mas o Sung, como sempre, tá de boa, focado na missão maior. A professora da irmã dele elogia a garota, mas também solta aquele papo. E se ela despertar como caçadora? E o Sung, claro, não quer nem pensar nisso. Ele sabe que ser caçador é tão perigoso quanto mexer com aranha caranguejeira sem luva. Só que o momento tranquilo não dura muito. Aparece uma amiga da irmã dele, que também é caçadora. E Sung percebe que essa menina não vai durar muito tempo nesse trampo. Resultado, ele decide que vai dar um jeito de protegê-la e talvez convencer que o trabalho não vale a pena. Enquanto isso, um caçador Rank S chega na Coreia com um único objetivo, se vingar do Sung por ter eliminado o irmão dele. Mas o cara tá tão por fora que ainda acha que o Sung é Rank A. Mal sabe ele que tá prestes a levar um sacode histórico. Para piorar a situação, as formigas da Ilha Jeju começaram a evoluir. Agora, elas têm asas e podem sair voando para cidades. E meu parceiro, ninguém quer enfrentar essas formigas. É como se você fosse atacado por mosquitos gigantes com raiva, só que 1000 vezes pior. Enquanto isso, Sung aparece em frente a um portal de Rank C junto à amiga da irmã dele que ele tinha levado ali para convencer essa mina a parar de caçar. Mas não vai, né? Entre os caras que estavam ali tinha um tanque recém-despertado de Rank A. Junto a ele estavam outros caçadores que iriam participar da dungeon como treinamento. O cara logo ficou puto ao saber que pessoas de rank mais inferior ao dele iam participar. O cara é um idiota completo. Mas claro, pouco após a entrarem, o Sung já sente uma presença maligna, e o portal muda, e vira um portal vermelho. Basicamente um game over para quem não for apelão, é um portal que simplesmente os caras não podem sair de dentro até concluir a dungeon, e nem entrar gente ali dentro. Lascou. Dentro da dungeon, a gente já começa com um caçador tomando flechada e pronto, morreu. Só para eles entenderem como a raid vai ser insana. E o Sung, rapaz, o cara parou logo a flecha com a mão, tá tirando com o cara, é? E no topo das árvores dava pra ver os elfos, que a maioria nem percebeu que estavam ali. E logo o tanque era o líder da raid decide separar todo mundo em 2 grupos, sendo que no dele só entraria os que fosse de rank mais alto. O cara é muito folgado mesmo, e que ideia bosta. De acordo com ele, demorariam meses para eles concluírem a dungeon, e obviamente o Sung não gostou nada desse papo, e outra tiazinha logo decidiu se juntar ao grupo do Sung, antes mesmo que o líder terminasse de formar as equipes. Ela já tava ligada, né, mano? Ela viu o Sung parando a flecha, enquanto todos os outros nem perceberam elas vindo. E bom, pelo o que parece, no estado atual, o Sung tá pelo menos no rank A. Logo em seguida, o grupo do líder já encontra ali uns ursos gigantes, o cara não perde tempo, e já desce a lapada no bicho. O cara não é qualquer merdinha não, mano. O objetivo agora é ficar vivo. Nesse meio tempo, o Sung tava entrando na floresta também. E geral do grupo dele já tava com medo dos ursos. Só que o cara já tá com uns pensamentos muito à frente, e explica que os ursos são os monstros mais fracos, então eles precisam seguir o caminho deles. Caso o contrário, provavelmente eles dariam de cara com os elfos, o que seria muito pior. E do nada o nosso mano Sung já abriu o sistema e começou a pegar um casaco pra geral do grupo pra ninguém morrer de frio. E os caras logo se assustam dizendo que nenhum caçador de rank A consegue carregar tantos itens assim. O cara simplesmente fez a boa, geral ficou agasalhado ali, e ele já foi explicando que como ele levou a garota pra ali, o dever dele é proteger ela, e já foi logo mandando geral ali ficar quietinho, e a partir de agora ninguém pode perguntar nada pra ele, nem pedir nada pra ele, geral quietinho. E do nada já apareceu ali um ursão, e pra bater de frente com ele o nosso monarca já ativou o título de assassino de lobos. Enquanto isso, lá fora na raid já tinha um monte de caçador tentando entrar, mas não tem como porque ela tá bloqueada. Só vai abrir se os mano lá dentro morrer ou derrotar o boss. E a parada agora começa a pesar o clima porque chegou um carro e olha só quem tava dentro dele. Logo o cara que queria vingar o irmão, ele apareceu porque ele tava ligado que o Sung tava lá dentro, ele veio pra pegar o Sung na porrada.
Mas geral acha que o nosso protagonista não vai sair dali vivo e ia virar patê de monstro. E geral fica achando que ele vai ser sortudo se morrer na raid pra não ter que morrer na mão desse caçador de rank S que tá atrás dele. Mas a galera não tá ligada, é capaz de geral ter um infarto vendo que o cara derrotou todos os ursos ali facilmente, tranquilinho. Voltando pro nosso rei, a gente já vê que os caras já fizeram uma fogueira, só tranquilidade. Enquanto isso, o Sung tinha se afastado dali para limpar todos os ursos. A real é que o cara tinha só ido testar os poderes dentro do covil dos ursos, e já trouxe seu exército das sombras, ergam-se. O Ygritte todo bolado ali com um monte de soldado. Começa então uma guerra frenética, e obviamente tinham alguns ursos que eram mais fortes que algumas sombras. O foda mesmo é que as sombras são imortais, elas sempre voltam enquanto o monarca tiver com mana disponível. O cara literal só fica ali parado assistindo o caos rolar e a mana dele sendo drenada absurdamente. Logo apareceu o líder do bando de urso mais forte, mas atenção que ele nem é o boss da dungeon. O bicho derrotou todas as sombras e zerou a mana do prota, e a única sombra que sobrou foi justamente o Ygritte. Só que o cara é tão poderoso que humilhou o ursão da Coca-Cola e fatiou a cabeça dele. O Sung logo percebeu que no dia que eles lutaram, se o Ygritte tivesse usado a espada durante toda a luta, provavelmente ele teria perdido o duelo e ido de Vasco. E observação que por enquanto o Ygritte está mais poderoso que o prota. Enquanto o Sung tá lá brilhando, o outro grupo tá se lascando. O líder tanque, que achava que ia dar conta de tudo, tá apanhando feio dos elfos de gelo. E pra piorar, aparece o verdadeiro chefão da dungeon. A tensão aumenta e a gente começa a ver que sem o Sung, esse pessoal não tem chance nenhuma de sair dali com vida. E ali o cara sentiu o verdadeiro terror, ele saiu simplesmente gritando de medo. Depois daquele combate sinistro contra os ursos gigantes, nosso protagonista Sung Jin-woo faz o que ele sabe fazer melhor, transforma a derrota dos oponentes em oportunidade para se fortalecer. Ele convoca a horda inteira daqueles ursos como novas sombras para seu exército, aumentando ainda mais o poder da sua tropa. O poder do cara é sinistro, o cara já tem um exército particular e nem está cobrando o IPTU das sombras. Enquanto isso, do lado de fora do portão vermelho, estão se perguntando quanto tempo faz que Sung entrou no portal? E a resposta? Apenas 3 horas. E aqui entra o drama. Don-Su, o sujeito rank S que veio se vingar do nosso protagonista, já começa com aquele papinho clássico. Ele sugere que Sung provavelmente já bateu as botas e reclama que fez uma viagem perdida. Mas antes de desistir e ir embora, ele tem um insight. Sung não faz parte da guilda White Tiger. Curioso, ele pergunta o que esse tal de Sung estaria fazendo no grupo de ataque da masmorra. Don-Su interroga o líder da operação, que explica que Sung estava interessado em entender como funcionava um portal de nível C, e, como parecia um caçador promissor, ele permitiu que acompanhasse a equipe. Ainda não convencido, Don-Su parte para a intimidação, agarrando o pobre líder pelo colarinho, e o pior é que o coitado é magro que nem um palito. E aí entra o mestre da guilda, que tenta acalmar a situação. Mas é claro que a confusão só piora. Don-Su ainda retruca o mestre da guilda e desdenha da organização dele, e ainda por cima chamando o país de insignificante. A tensão aumenta, o ar fica pesado. Quando os dois Rank S estavam prestes a trocar golpes que provavelmente destruiriam o local, são interrompidos por um dos agentes da Sociedade dos Caçadores, Wu Jin-Chu. E que bom, né? A parada ali ia ficar feia pra geral que estivesse perto. Imagina só, 2 caçadores de nível S trocando soco no meio da cidade. Lá dentro do portal, Qin-Chu, um dos membros da equipe, luta para manter a calma enquanto seu corpo inteiro treme de frio. Ele caminha, convencido de que seus equipamentos de sobrevivência serão suficientes, mas se depara com os cadáveres dos ursos gigantes e percebe algo. Quem diabos matou esses monstros? Depois de pensar um pouco, ele chega à conclusão de que não foi sua equipe. Talvez outros caçadores, ele decide correr para investigar. Enquanto isso, Don-Su é finalmente convencido de que Sung é um caçador Rank I após ouvir Jin confirmar que testou o garoto 2 meses atrás. Don-Su, porém, não fica convencido de que Sung não é perigoso. Ele acredita que o rapaz está ligado à morte de seu irmão e admite que, na verdade, só queria uma desculpa para matar Sung. Vendo que isso não vai acontecer agora, ele se retira frustrado, afirmando que o prota é sortudo por não morrer em suas mãos. De volta a Qin-Chu, ele finalmente encontra o grupo do Rank, enquanto chama eles de fracos. Mas vendo que eles estão relativamente bem e com recursos suficientes, ele se irrita. O cara ficou putinho, mano. Porque minha equipe foi destruída enquanto eles estão aqui sobrevivendo numa boa. A frustração é tanta que ele perde a cabeça e começa a gritar com o grupo. Durante a discussão, ele acusa a maga do time de ter escolhido ficar com Sung porque sabia que ele tinha os recursos necessários, e afirma que algum deles foi responsável por esconder esses recursos do time dele, causando a morte dos seus companheiros. O cara tá totalmente maluco.
Enquanto Qin-Chu surtava, Sung aparece como quem não quer nada e resolve a situação com um só golpe. Com Qin-Chu fora do jogo, a verdadeira ameaça surge. Os Elfos de Gelo. Eles aparecem acompanhados de seu chefe. Sung logo de cara percebe que esse chefão é diferente. Ele é mais poderoso do que os outros elfos. E aqui rola um diálogo interessante. O líder nota que Sung consegue entender o que ele diz e diz que fica surpreso com isso. Afinal, nem o grupo de Sung que estava ali atrás dele conseguiam entender o que os dois estavam conversando. Isso deixa o nosso protagonista surpreso, levando a acreditar que isso é obra do sistema. O líder agora diz que um elfo do seu exército disse que entre os lixos na dungeon tinha um caçador que parecia ser bem forte. E antes mesmo de concluir o que tinha a dizer, Sung literalmente arranca fora a cabeça do elfo a quem o chefão estava se referindo. E logo em seguida, o nosso monarca parte para cima do chefe deles, mas ele consegue se safar, embora seu cavalo tenha ido de vasco. Logo em seguida voltam a conversar e o chefão acrescenta que existe uma voz em sua cabeça que ordena que matem todos os humanos que entrarem no portal. Mas Sung é uma exceção, dizendo que ele não é mais um humano e questiona o que ele ainda está fazendo com essa espécie. Sung deduz que ao ter ganhado o título de jogador pelo sistema, o fez perder o status como humano. Então o chefe dos elfos propõe um acordo. Entregue os humanos e pouparei sua vida. Sung questiona quem eles são e o que eles querem. Logo ele nota um glitch no elfo, como se fosse um bug. E logo em seguida o boss volta a repetir a mesma proposta que fez anteriormente, como se o Sung não tivesse feito nenhuma pergunta, e o tempo tivesse voltado a alguns segundos atrás. Mesmo estranhando o ocorrido, Sung ignora a situação. Ele recusa a proposta do elfo mais forte, o mesmo afirma que o Sung e seu grupo estariam em menor número, mas então o maioral questiona ele se isso é realmente verdade e convoca seu exército de sombras. O cara é foda. Começa um combate intenso e Sung percebe que o boss é mais forte do que qualquer oponente que enfrentou até agora e é muito mais forte do que ele. Durante a batalha, o chefe finalmente se apresenta como Baruka, e Sung não perde tempo, intensificando seus ataques, o que faz Baruka começar a se sentir empolgado por finalmente ter encontrado um desafio à altura dele depois de tanto tempo. E de repente Baruka é atacado pelos magos de Sung de forma desprevenida, que o acerta em cheio, ataque esse que não foi muito eficaz contra ele que já avançou para cima de Sung. Qin-Chu, que antes havia sido nocauteado, finalmente acorda, que agora decide atacar Sung para se vingar da humilhação que ele passou, e com isso Sung agora se encontra cercado. E agora invoca o Igris que levanta a neve com sua espada para tapar a visão de ambos os inimigos, que em seguida acerta Qin-Chu. E antes de morrer, ele percebe que Sung não se mexeu um dedo do lugar que estava, pois seu soldado iria ser responsável por ajudá-lo. E após matar Qin-Chu, o Sung invoca ele como um de seus soldados, invocando-o como um tanque para lutar contra Baruka, dando um novo nome a Qin, que agora passaria a se chamar de Iron. No momento mais crítico, Sung convoca o Iron para enfrentar o chefe e transforma a batalha em um espetáculo. Enquanto os humanos do grupo de Sung se escondem atrás de uma árvore, questionando a maga do grupo se as batalhas dentro de portais costumavam a ser assim, e a mesma afirma que nunca tinha visto algo parecido, e que se fossem assim ela nem sequer trabalharia com isso. Baruka diz que somente um soldado não seria o suficiente para ele, e agora pede para o soldado, Igris, e Sung se juntem à batalha. A batalha se intensifica, e agora Sung consegue acertar alguns golpes, mas o elfo consegue proteger os seus pontos vitais, contando vantagem na luta, acreditando que está ganhando, mas Sung o atenta que os outros elfos não deram conta do recado. E ao olhar para trás, Baruka vê todo o seu exército massacrado, e ignorando a desvantagem ele parte para cima de Sung, dizendo que dá conta do recado sozinho. Porém, Sung sempre tem um plano. Ele usa o toque do monarca para manipular sua arma no ar, pegando Baruka de surpresa e destruindo a arma do elfo antes de acertá-lo na barriga. Com Baruka enfraquecido, Iron, agora uma sombra recém-convocada, finaliza o elfo com sua marreta. A batalha termina com Sung ordenando que Iron pare de bater em Baruka, que já está derrotado. E simplesmente o tanque agora começa a comemorar com as outras sombras a vitória. Não existe gol feio, né? Sung se junta aos outros caçadores, que finalmente podem respirar aliviados. O portal se abre, e eles começam a sair. Do lado de fora, Baek, o mestre da guilda, espera ansioso pelo retorno dos caçadores. Quando os sobreviventes aparecem, ele inicialmente acredita que Qin-Chu foi o herói que salvou a todos, mas logo descobre que ele não voltou vivo. Intrigado, Baek quer saber o que aconteceu. Sung, que tentava ir embora despercebido, é confrontado pelo Baek, que queria falar com o garoto, afinal vários membros de sua guilda morreram no portal. Mas nosso protagonista simplesmente não tem energia para papo furado, e diz para ele perguntar o que quiser para os outros membros da guilda.
Inconformado com isso, ao ver que Sung estava realmente indo embora, Baek o segura pelo ombro e diz que quer tratar daquele assunto agora, porque 6 dos seus membros simplesmente desapareceram ali dentro e precisa saber com detalhes o que aconteceu ali. Sung não fica nada satisfeito ao ser puxado pelo ombro e receber ordens, e logo responde que independente de qualquer coisa, ele salvou 2 membros da equipe de Baek e sugere que ele comece agradecendo antes de cobrar qualquer explicações. Baek se desculpa e o deixa ir, mas fica ainda mais intrigado com Sung, e pergunta a Park, a maga, o que há de errado com ele, mas ela também não tem essa resposta, e diz que Sung ficou mal-humorado após derrotar o chefe. E após perceber que Sung não é um caçador comum, ele ordena que o executivo da White Tiger traga-o para a guilda de qualquer maneira. De volta para casa, Sung reflete sobre a batalha, e como essa seria a terceira vez a tirar a vida de alguém. Além disso, ele estava frustrado porque tentou extrair a sombra de Baruka, mas falhou. Ele percebeu que ainda não estava no nível de poder para isso, portanto suas tentativas não tiveram sucesso. Enquanto isso, sua irmã lhe chama, fazendo com que ele volte ao seu estado de sanidade normal. A aura do cara estava pesada. No dia seguinte, Sung se encontra com Jin-Ho para mais uma missão, mas o clima descontraído logo volta quando ele percebe os mal-entendidos cômicos entre Jin-Ho e uma garota do grupo, que por sinal era a amiga da irmã do Sung, a mesma que anteriormente estava com Sung no Portal Vermelho. O episódio começa com Jin cara a cara com aquelas estátuas gigantes feitas de sombra. E claro, nosso garoto Jin-Ho tá com os olhos arregalados, sem acreditar no que está vendo. Afinal, é a primeira vez que ele presencia essa habilidade absurda do Sung em ação. Enquanto isso, Jin-Woo, todo casual, só observa suas sombras coletando as pedras de essência, como quem tá varrendo o quintal de casa. O Jin-Ho, coitado, começa a se sentir inútil, achando que não tá fazendo nada de útil. Ele até pede pro Sung deixar essa tarefa simples pra ele, só pra se sentir útil na missão. Enquanto isso, em um navio americano, a coisa tá tensa. Um homem invade a embarcação e, sem muita cerimônia, elimina um dos tripulantes. O cara tá claramente confuso, tentando explicar em um inglês meio enrolado que só quer voltar pra casa. Mas voltando ao Jin-Woo e Jin-Ho, os dois decidem dar uma pausa e beber para comemorar. Afinal, eles acabaram de completar as 19 raids que haviam combinado. Durante a conversa, Jin-Ho diz que agora precisa se concentrar em passar na prova escrita da associação para conseguir a licença de mestre da guilda. Ele quer usar isso como moeda de troca para negociar com o pai. Então Jin-Ho, meio curioso, pergunta quais são os planos de Jin-Woo. E o Sung, meio direto, responde que pretende sumir por um tempo. É claro que o Jin-Ho, com aquele jeitinho brincalhão, entende isso como uma indireta e manda o Sung ser mais sincero quando quiser dizer que acha ele um pé no saco. A cena só fica mais engraçada quando Jin-Ho, já com os efeitos da bebida, solta um clássico "te considero pra caraca", mostrando que já tá bem alterado. Ele desabafa, dizendo que, mesmo tendo um irmão mais velho, sente que Sung desempenhou mais o papel de irmão do que o próprio irmão de sangue. Isso deixa o Sung meio desconcertado, mas ele retribui o gesto enchendo o copo do Jin-Ho e dizendo que, a partir de agora, vai considerá-lo como seu irmão mais novo. De volta ao navio, o invasor misterioso é capturado. 2 agentes comentam sobre ele, revelando que o homem se identificou como um caçador estrangeiro que ficou preso em um portal por 10 anos e, de repente, encontrou uma saída que o trouxe de volta. Porém, ele não fala inglês, então os agentes estão esperando pelo Han Kes-Wang, que pode se comunicar com ele. Eles também mencionam que o nome do prisioneiro é algo como Ichuan Song, mas não tem certeza da pronúncia. Na manhã seguinte, Jin-Woo avisa sua irmã que ficará fora por uma semana. Su Jin-Ah, percebendo que o irmão anda super ocupado, não perde a oportunidade de provocá-lo. Ela pergunta se ele vai encontrar uma garota, e mesmo depois de Jin-Woo explicar que estará apenas com amigos, ela não acredita e insiste, dizendo que, se ele tiver uma namorada, provavelmente é alguma amiga dela. A interação entre os dois é leve e descontraída, mostrando a relação divertida que eles têm. Logo, Jin-Woo se encontra diante do imponente portão que o levará para os céus infernais, Serons Enias. Ele relembra que da última vez que enfrentou os monstros daquele lugar, ele ainda estava no nível 20, bem longe do poder que tem agora. Confiante, ele segue em frente. A porta se abre, revelando um corredor sombrio e cheio de estátuas demoníacas. De repente, uma missão aparece. Ele precisa coletar as almas de 10.000 demônios perdidos que vagam por aquele castelo. Em vez de desanimar, Jin-Woo fica empolgado, imaginando o quanto de experiência e poder ele vai ganhar nesse processo. Seu verdadeiro objetivo, no entanto, é completar o Elixir da Vida. Então, ele decide que, sejam 10.000 ou 100.000 demônios, todos vão cair diante dele. Enquanto isso, Jin-Ho vai até seu pai para pedir que o deixe assumir a liderança da guilda. O pai dele, inicialmente, não acha que seja uma ideia segura trazer alguém de fora para comandar. No entanto, ao ouvir o nome de Sung Jin-Woo, ele muda de ideia, lembrando que o Sung já salvou Jin-Ho e a guilda em várias ocasiões. O pai ainda ressalta que, embora Jin-Ho tenha recebido muita ajuda de Sung, ele precisará trazer o Sung para trabalhar com eles antes que outra guilda o recrute, como a White Wolf.
Jin-Ho, motivado, promete cumprir essa missão. De volta ao castelo, Jin-Woo começa a enfrentar os demônios. Ele avança com facilidade até que uma nova missão aparece, indicando o ponto de entrada para o próximo andar. Sem perder tempo, Jin-Woo invoca seu urso de gelo, que atropela os inimigos como se fossem brinquedos. Ele decide chamá-lo de Tank, já que o nome combina perfeitamente com a força e a personalidade do urso. Enquanto isso, Rin relembra a conversa que teve com Choi sobre aquelas famigeradas formigas voadoras. Ele reflete sobre o ponto de vista de Choi, que decidiu manter os relatos sobre esses insetos alados sob sigilo ao invés de torná-los públicos. Intrigado, Rin questiona o motivo de Choi agir dessa forma. Em resposta, Choi, com um tom sério, explica que está simplesmente obedecendo às ordens da associação. Afinal, divulgar esse tipo de informação só causaria um caos desnecessário na população. Ele acrescenta que, em vez de gerar pânico, eles deveriam concentrar seus esforços em transformar a guilda deles na mais poderosa do país. Mudando de cena, Song, por sua vez, se sente profundamente desapontado com os demônios que está enfrentando. Todos eles aparentam ser no máximo do rank B, e isso é quase ofensivo para ele, que esperava algo mais desafiador. Sem muita paciência, ele continua eliminando os demônios necessários para subir ao próximo andar da masmorra. Conforme avança, Song descobre que o local possui nada menos que 100 andares. Ele fica cada vez mais curioso sobre o quanto sua força irá crescer até chegar ao último nível. No entanto, ao atingir o 50º andar, ele dá de cara com um inimigo diferenciado, o temível Senhor dos Andares Inferiores, um demônio colossal conhecido como Vulcan. Enquanto isso, Samin tenta visitar a casa de Song, mas quem o atende é a irmã dele. Ela informa que seu irmão está viajando. Samin fica incrédulo, pois não consegue encontrar Song em lugar algum. Para piorar, não há sinal de que ele tenha saído do país. A última pista concreta da associação sobre o paradeiro de Song é que ele foi visto em uma cidade, mas nada além disso. Mesmo com essa informação vaga, Samin permanece preocupado, sem ideia de onde o rapaz poderia estar. De volta à luta, Song comanda suas sombras para lidarem com os soldados menores enquanto ele enfrenta Vulcan. Antes de iniciar o combate, ele comenta que aumentou seus atributos de inteligência, o que lhe permite invocar um número maior de soldados e mantê-los ativos por mais tempo graças ao aumento de seu poder mágico. Com isso esclarecido, ele encara Vulcan, que parece provocá-lo, sentado em seu trono. No entanto, o demônio logo decide sair do trono e parte para cima de Song, usando um movimento de teletransporte. Mesmo assim, Song consegue se esquivar habilmente e contra-ataca com força suficiente para lançar Vulcan para longe. Ao perceber a intensidade de seu golpe, ele admite que talvez tenha colocado força demais em seus atributos. Logo, Vulcan se levanta e inicia uma sequência incessante de ataques contra Song. Apesar de sua aparência massiva, o demônio revela ser extremamente ágil. Song, notando uma abertura, tenta avançar contra Vulcan, mas é surpreendido ao ver o inimigo prever seus movimentos. Isso o deixa impressionado como algo tão grande pode se mover tão rápido. Decidido a ganhar vantagem, Song escala um prédio em ruínas, forçando Vulcan a colidir com a estrutura. Aproveitando essa brecha, ele desfere um ataque certeiro com sua lâmina, cortando o pescoço do demônio e finalmente derrotando-o. Enquanto isso, em outro ponto da história, Dong-Su está em um embate verbal com Li Huan. Os agentes descreveram Juan como uma besta de mana que fala, mas Juan, visivelmente irritado, deixa claro que não é um monstro como estão dizendo. Para provar sua humanidade, ele até se oferece para realizar testes de DNA ou qualquer outro exame necessário. No entanto, Dong-Su não está interessado em justificativas e ordena que Juan apenas responda às suas perguntas. Ignorando as acusações, Juan muda de assunto e questiona quanto a humanidade realmente sabe sobre os portais e os monstros mágicos. Ele explica que masmorras, portais e monstros são apenas a ponta do iceberg. Além disso, revela que um poder capaz de desencadear uma catástrofe suprema já foi despertado. Seu objetivo, segundo ele, é impedir que essa calamidade ocorra. Dong-Su, por outro lado, acredita que qualquer desastre pode ser evitado reunindo uma quantidade significativa de caçadores. Mas Juan rebate, afirmando que números não serão suficientes contra essa ameaça específica, pois qualquer caçador enviado será devorado e usado contra os aliados restantes. Apesar disso, Dong-Su continua seu interrogatório e, em um momento tenso, pergunta a Juan se ele se lembra do nome do próprio filho. Juan responde que seu filho é Jin-Woo. Dong-Su, então, joga uma bomba emocional ao informar que Jin-Woo já está morto. Isso leva Juan a questionar por que Dong-Su está exalando uma aura assassina. Dong-Su encerra o papo com uma ameaça direta, dizendo que Juan pode encontrar seu filho no outro mundo. O conflito escala rapidamente, culminando em uma luta épica. Apesar de Dong-Su dar o seu melhor, ele acaba derrotado, e os espectadores do confronto, incrédulos, percebem a sorte que tiveram por estarem vivos, após um embate de alto nível.
Voltando ao Song, ele alcança o 75º andar, mas percebe que seu estoque de comida chegou ao fim. Ele decide fazer uma pausa para organizar os itens coletados dos chefes derrotados. Até agora, Song conseguiu 2 dos itens necessários para criar o Elixir da Vida, e deduz que o terceiro deve estar com o chefe final. Além disso, ele encontra uma chave misteriosa que não possui descrição, deixando-o sem saber onde ou quando usá-la. Entre os itens mais valiosos obtidos, destaca-se um fragmento da Árvore do Mundo, conquistado ao derrotar Vulcan. Ele também conseguiu a água nascente da floresta ao enfrentar Metos no 75º andar. Esses itens o deixam cada vez mais próximo de realizar seu grande objetivo, despertar sua mãe. Enquanto organiza seus pensamentos, Song promete que na próxima vez que entrar nessa masmorra, irá completar sua missão. Ao colocar o pé para fora do portal da Torre Demoníaca, o Sung dá aquela respirada funda, tipo quando você sai de um quarto trancado e finalmente sente o ar fresco do corredor. Ele acabou de passar por umas boas ali dentro e tá todo empolgado. Só que ao mesmo tempo já percebeu que ainda falta um item para concluir o tão sonhado Elixir da Vida. Falta só o sangue do Ridemônio purificado, que convenhamos não é exatamente algo que se compra em farmácia, né? Então ele já sabe que vai ter que ralar muito para botar as mãos nesse troço. Mas antes de tudo, precisa ter certeza de que está forte o suficiente para encarar os próximos desafios. E sendo sincero, mesmo depois de toda a parada louca que rolou no Castelo Demoníaco, ele ainda carrega oficialmente o título de rank baixo. Como assim, né? Pra piorar, Sung se liga que continuar disfarçando sua força não faz sentido, principalmente agora que o plano dele é subir de nível, pegar missões mais cabulosas e voltar o mais rápido possível para o Castelo Demoníaco. Ele não pode ficar se escondendo pra sempre. Então, melhor tratar logo de mandar essa história de Soul Rank A pra longe e fazer o teste oficial. No dia seguinte, ele vai até o centro dos caçadores fazer a reavaliação de seu rank, mas de cara um agente da White Tiger, que estava por ali. Ao ver Sung, já pega o celular e liga pro Baek. O cara logo lançou: "Oi Baek, você não vai acreditar, mas o Sung tá aqui ao vivo e a cores para reavaliar o rank dele." Do outro lado da linha, Baek pergunta se o cara tem certeza do que está falando, mas ele garante que não há engano, que tá tudo muito claro e o Sung tá mesmo lá, com a cara de quem tomou uma decisão importantíssima. O Baek, meio surpreso, meio ansioso, decide largar tudo o que tá fazendo e vai correndo pra guilda. Enquanto isso, Sung senta num daqueles bancos para esperar ser chamado. De lá, ele fica escutando 2 caçadores conversando sobre a própria aflição de fazer a avaliação como se fosse um vestibular para ver quem entra na faculdade mais braba do país. Um dos caras tá tão nervoso que quase não consegue falar direito. Ele morre de medo de dar rank A e se lascar, porque a ideia dele é ganhar grana como caçador para dar uma vida melhor para a família. O amigo tenta acalmar, dizendo: "Relaxa, a chance de cair no rank I não é tão grande, mas se acontecer, paciência, né?" Eventualmente, chamam o Sung. Ele levanta, dá aquela respirada e segue até a sala com o cristal negro, o bagulho que mede a mana da pessoa. A atendente toda profissional pede que ele coloque a mão lá. Sung faz o que ela pede, encosta a palma e... A moça fica de olhos arregalados e já mete um: "Opa, deve ter dado erro, faz de novo." Aí o Sung repete o processo e, adivinha, dá o mesmo bug sinistro. O diretor que tá ali por perto percebe o babado e entra, com aquela cara de "que tá acontecendo aqui?" Mas quando ele confere de perto, percebe rapidão que não é defeito nenhum. A mana do Sung é grande demais pro aparelho dar conta, tipo um copinho de plástico tentando segurar a água de uma piscina. Aí é um baque geral, porque se a máquina não consegue medir, significa que Sung passa do limite, e por tabela ele é considerado Rank S. Ele se torna, de quebra, o 10º Rank S de todo o país, o que não é pouca coisa. Enquanto isso, longe dali, o Choi, que é um mago de fogo super famoso, conhecido como o grande Ultimate Hunter, tá batendo papo com o Jinchu. Eles comentam sobre o portal vermelho que rolou tempos atrás, onde a guilda White Tiger deixou um cara de fora participar e aparentemente esse cara foi quem meteu a porrada final no chefão da masmorra. Choi quer saber quem é esse misterioso, mas o Jinchu diz que tava lá, só que saiu antes do final e não viu o desfecho. Aí no meio da conversa, escutam um barulho enorme vindo da sala de avaliação e pensam: bora ver o que rola lá. Assim, se dirigem até o local. Chegando lá, vem o Sung ser no centro das atenções, porque a máquina não conseguiu analisar a mana dele. O diretor pede 1 zilhão de desculpas, o que é até engraçado, porque o erro na real é a falta de capacidade do aparelho, e não do Sung. Nesse exato momento, Choi e Jinchu se aproximam curiosos. Sung reconhece o Choi na hora, até porque Choi é muito famoso, mas em vez de ficar de papinho, ele faz o quê? Dá um valeu, abraço e segue reto dizendo que tá com pressa. Choi fica tipo, quê? Afinal, quem em sã consciência corta a conversa com o maior mago de fogo sem nem pestanejar? O pessoal da guilda observa aquilo com cara de: ih rapaz, o clima pesou.
O Choi meio que se questiona se o Sung não o reconheceu, mas Jin-Choo esclarece que na real, Sung sabe muito bem quem é o Choi, só ignorou de propósito mesmo. Aí é a vez de o Choi ficar sem jeito. De repente, Baek chega cansado, suando em bicas porque correu igual doido pra chegar ali, e Choi ao ver isso logo liga as peças, e chega à conclusão de que Sung era o tal carinha que fechou o portal vermelho sozinho tempos atrás. Droga, agora o Choi já sabe tudo. Baek pensou ao perceber que agora Choi também iria querer contratar Sung. Sung, nem aí pra confusão, vai pro hospital visitar a mãe, que tá internada com a doença do sono profundo. Ele entra no quarto, fica um tempo ali, pensa no quanto quer tirá-la dessa situação. Antes de ir embora, faz a promessa de que vai achar uma maneira de acordá-la, não importa quanto trabalho isso dê. No corredor, é abordado pelo Jin-Choo, que aparentemente tá na cola dele em nome de alguém importante. Esse alguém é o Go Gun-ri, o presidente da Associação de Caçadores. O cara quer conversar com Sung pessoalmente. Eles se encontram, e o velhote parabeniza Sung por ter sido reconhecido como Rank S e explica que há um procedimento burocrático de uns dias até isso ser carimbado oficialmente. Gun-ri é direto e faz um convite. Por que você não trabalha com a gente na associação? A gente é praticamente um guardião da nação contra os monstros. Seria ótimo ter um Rank S no nosso time. Sung compreende que seria uma ótima oportunidade. Ainda mais porque o Gun-ri foi o primeiro Rank S do país e é super influente. Só que Sung recusa, dizendo que nasceu para enfrentar monstros, que não quer ficar enjaulado no escritório, mesmo que seja de alto nível. Gun-ri aceita a decisão, mas rola aquele olhar de pô, que pena. E ainda comenta com Jin-Choo algo do tipo, se eu tivesse uns 10 aninhos a menos, lutaria ao lado dele sem pestanejar. Corta a cena pro Dong-soo, que desperta num quarto de hospital, lembrando do que aconteceu. O chefe dele aparece fazendo perguntas sobre o tal Sung, ou Yi-Hwan, dependendo de como chamam. Dong-soo diz que tem certeza de que aquele cara não é humano, que é tipo um monstro em forma de gente, algo muito além do normal. O chefe meio que respeita, mas também não entende, e avisa que eles estão procurando Il-hwan, embora ache que a chance de pegá-lo seja mínima, já que até mesmo Dong-soo perdeu pra ele. Antes de sair, o chefe é questionado pelo Dong-soo sobre o paradeiro de Sung Il-hwan. O chefe repete que estão na busca, mas ninguém tem grandes esperanças. Aí o Dong-soo lembra das palavras que Il-hwan disse a ele no fatídico embate: fica longe da minha família ou nem a morte te salva. O Dong-soo, claro, fica cheio de ódio, se sentindo humilhado. Jura que vai atrás de um equipamento de alto nível para poder encarar esse monstro. Enquanto isso, Sung faz pesquisas sobre artefatos na internet. Só que para variar, as coisas são muito caras. E o que não é caro, não presta pro nível de loucura em que Sung vai se meter. Ele também lembra que tem a Orbe da Avareza, pego no castelo e pensa em vender. Mas aí bate a real. Se eu, um ex-rank I, aparecer com um item desses, a galera vai querer saber a origem. Pode dar ruim. Então, preferível não chamar atenção para isso. Sung percebeu que não teria uma desculpa para conseguir vender esse item, afinal não queria ser questionado de como conseguiu esse item sendo um caçador de Rank I, mas logo em seguida achou um anúncio na internet de recrutamento de mineradores para uma masmorra de Rank A, e agora Sung aparenta ter tido uma ideia. No dia seguinte, Jin-Choo conversa com Gun-ri sobre as motivações do Sung, diz que Sung sustenta a família sozinho, paga o tratamento da mãe e ainda banca a educação da irmã. Gun-ri fica mais admirado, e Jin-Choo logo acrescenta que viu a inscrição do Sung em uma masmorra de Rank A, e logo o Gun pensa que no final das contas tudo se tratava de dinheiro, mas fica de boca aberta mesmo quando Jin acrescenta que na verdade o Sung se juntou a uma equipe de mineração da raid. Tipo, um Rank S no minerar cristais é surreal. E o presidente logo percebe que o nosso prota é totalmente imprevisível. Em paralelo, Sung, agora fantasiado de minerador rank baixo porque não saiu a reclassificação oficial, chega para trabalhar com a equipe de mineração. Ele diz pro pessoal que tá ali para ajudar. Normalmente, a equipe de ataque entra na masmorra e varre os monstros. A equipe de mineração recolhe os cristais de mana, e a equipe de coleta pega as carcaças. Nessa raid em questão, o líder da equipe de ataque é justamente o Choi, com seu fogo de artifício. Ele entra lá e quando sai, parece que nem tomou um arranhão. Sung fica impressionado de novo, vendo que o cara é realmente poderoso. Junto com Choi tá a vice-mestra da guilda, a Rin. Ela chega toda séria, passa um ar de autoridade, e Sung comenta mentalmente que pouca gente no mundo deve conseguir exalar uma aura igual a dela. Acontece que em certo momento Rin parece sentir uma presença estranha, tipo uma mana muito forte ali por perto, mas logo desaparece rapidamente. Após isso, dentro da dungeon, a galera do time de mineração começa a tirar barato do Sung, dizendo que, se ele é Rank I, é melhor tomar cuidado para não ser devorado pelos insetos da masmorra, e que a picareta dele talvez pese mais que a capacidade dele de segurar, coisinhas bobas, mas que Sung já tá acostumado a ouvir. Ele prefere ficar na dele, porque sabe que é perda de tempo discutir. Mais tarde o pessoal faz uma pausa, mas o Sung continua, determinado a quebrar cristais, e além disso dá uma espiada na parte mais profunda da dungeon, onde fica o chefe do portal. Ele se afasta do grupo e vai andando até encontrar um portal gigantesco no fim do corredor, que claramente deve ser a sala do boss. Ele fica empolgado,
tipo criança que encontra a porta de uma casa assombrada. Sabe que é perigoso, mas a curiosidade é grande. Ele pensa em dar só uma perturbadinha rápida no monstro, mesmo que isso possa dar um prejuízo absurdo pra guilda se ele acabar derrotando o boss. Só que nessa hora, a Rin aparece bem atrás dele, perguntando com aquela voz firme: "O que é que você tá fazendo aqui, hein?" Tsung deve ter dado um pulo de susto. E agora? Como ele vai explicar que estava se metendo onde não foi chamado? Só dá pra imaginar a confusão que vem depois. Galera, tomara que vocês estejam curtindo esse anime tanto quanto eu. Deixem aí nos comentários se querem mais, e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, falou!